E aí, pessoal, tranquilidade? Vamos para mais uma aula hoje e hoje falaremos de relação de causalidade dentro do direito penal. Olha só, gente, relação de causalidade ou nexo causal é a conexão que se pode constatar sob a ótica natural entre a conduta do agente e o resultado causado por esta conduta, beleza? Olha só, na perspectiva do nexo causal, gente, não se analisa dolo nem culpa do agente, mas atém-se somente à conduta e resultado, tá certo? Ou seja, causa e efeito. Assim, gente, o nexo causal é analisado pela perspectiva jurídica ontológica. Tranquilidade? Continuando, olha só, nesta relação de causalidade, a causa geradora do resultado deve ser demonstrada claramente, assim, tá? Considera-se causa toda ação ou omissão que implicará no resultado de forma positiva, né? A existência, ou de forma negativa, a inexistência desse resultado. Beleza? Vamos lá, gente, ó. O nexo causal trata da ligação física da conduta do agente ao resultado naturalístico, né? Como falamos acima aí. A análise aqui é de causa e consequência, tá? E o consequente efeito, tá certo? Lembre-se disso. Não se analisa, neste caso, então, o elemento subjetivo do agente, como falamos. Não se analisa dolo nem culpa. Sendo assim, a análise do nexo causal, tá? Será no seguinte sentido: ou a conduta do agente gerou o resultado e ele responderá por ela, ou a conduta não é causa do resultado e o fato será atípico, não gerando responsabilidade penal para o agente. Tá certo, gente? Essa matéria é uma matéria um tanto complexa mesmo. Vamos concentrar bem nisso. Olha só, a doutrina penal brasileira, ela adota o critério de eliminação hipotética criado pelo professor Thiem, tá certo, gente? Critério esse utilizado para constatar se, no caso concreto, a conduta praticada deu realmente causa ao resultado ocorrido, e esta análise é feita da seguinte forma. Olha só a forma dessa análise. Pega-se a ação ocorrida, beleza, no caso concreto, e a elimina mentalmente. Se ainda assim o resultado ocorrer, conclui-se que a ação praticada não foi causa do resultado. Por outro lado, gente, olha só, por outra análise agora, se após a supressão mental da ação o resultado não ocorrer, conclui-se que a ação abstraída é causa do resultado, tá certo? Vamos aclarar isso aí com um exemplo. Olha só, vamos exemplificar o seguinte: A tem vontade de matar B, mas não possui uma arma, beleza? Não possui uma arma de fogo, por isso vai à casa de C e lhe pede seu revólver emprestado, dizendo a C que mataria B. E assim o fez, beleza? Sacaram aí o exemplo. Vamos fazer essa análise agora. Olha só. Analisando esse exemplo, tá? Sobre, né, essa eliminação, né, do professor Thiem, vamos falar o seguinte, ó. Aplicando-se esse método então, de eliminação hipotética, pode-se concluir que o empréstimo da arma por C a A é causa do resultado morte. Porque se eliminarmos esse empréstimo da arma, o resultado morte não ocorreria. Beleza, gente? Agora, imaginemos se no exemplo acima, olha que interessante isso aqui. A, após pegar a arma emprestada, tá? Emprestada de C, que é o revólver de C, nesse momento fosse ao encontro, tá? De D, e o
revólver de D, tá? Porém, o revólver de D estava com defeito, sem condições mecânicas de disparar. E nenhum dos dois conheciam desse defeito. E assim, seguisse com seu intento e matasse B, usando só o revólver de C, permanecendo o revólver de D na cintura de A. Beleza? Então pegou o revólver de C e pegou o revólver de D. Só que só o revólver de C foi usado, de D não. Aplicando-se o processo de eliminação hipotética e assim, eliminando mentalmente a conduta de D, empréstimo da arma, impossibilitada de disparar, a arma de D era impossibilitada de disparar, retirando isso, mesmo assim ocorreria. Desta forma, a conduta de D não será considerada causa do resultado morte. Beleza, gente? O exemplo está bem claro. Repassa essa aula para você entender bem esse exemplo. Gente, para fundamentarmos de forma dogmática esta aula, vamos tratar sobre as teorias que fundamentam o nexo causal. Beleza? Para fundamentarmos isso aqui conforme a dogmática jurídica. Olha só, a doutrina penal brasileira, ela apresenta 3 teorias consideradas mais importantes para tratar sobre o nexo de causalidade. E quais são essas teorias? Vamos lá. Nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non. Temos a teoria da causalidade adequada e a teoria da relevância jurídica, beleza? As 3 teorias mais importantes ali, né, na dogmática jurídica. Porém, falaremos nesta aula somente da teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Tá certo, gente? Vamos analisar então essa teoria. A teoria da equivalência dos antecedentes, senhores, também, tá, conhecida, né, denominada como teoria da conditio sine qua non, ela reza que todo e qualquer comportamento, certo? Todo e qualquer comportamento que de alguma forma estiver na linha de desdobramento causal desta conduta e assim culminar na produção do resultado, beleza? Será considerado causa deste. Legal? É o que diz a conditio sine qua non. Esta teoria, ela parte do pensamento filosófico de Stuart Mill, tá certo? Que acontece aqui, gente? Para essa teoria, pouco importa se a conduta foi muito ou pouco relevante para a produção do resultado, certo? Basta para ela que a conduta de algum modo influencie na produção do resultado, para que seja considerada causa. Tá certo, gente? É uma relação, tá? Essa conduta é uma relação, é uma mera relação aqui de causa e efeito. Ou seja, analisa o aspecto ontológico da ação, origem desta ação. Tá certo? A análise do nexo causal, gente, é feita de modo objetivo. Legal? Lembre-se, feita de modo objetivo, voltado a causa e efeito. Certo? Não se analisa qualquer aspecto subjetivo neste caso, como falamos lá acima, né? Ou seja, é um fenômeno físico de causa e resultado, sem qualquer valoração jurídica, e sim naturalística, causa-efeito, resultado natural de uma causa e gerando certo efeito. Porém, senhores e senhoras, há um problema. A teoria da equivalência dos antecedentes analisa puramente sobre o aspecto físico, causa e efeito. Leva a responsabilidade pelo resultado ao infinito. Por quê? Simplesmente causa e efeito, ela leva então esse resultado ao infinito. Como isso?
Vamos exemplificar então, ó. Imagine se um homem de 20 anos de idade comete um homicídio, beleza? Retroagindo aos antecedentes desse crime, será causa do resultado, além da conduta do próprio agente, o comerciante que vendeu a arma de fogo, certo? O fabricante da arma de fogo também será causa, gente, do resultado, o pai e a mãe que conceberam esse agente. Pois se o agente do crime não tivesse nascido, concorda comigo? Se ele não tivesse nascido, este crime não teria ocorrido, né? Olha a análise que essa teoria faz, podendo-se retroceder mais ainda, pois a análise é meramente física e objetiva, com fundamento na lei natural de quê? Causa, efeito. Legal? Beleza, gente. Sendo assim, o que é que nós temos que fazer? O processo hipotético de eliminação criado pelo professor Thien será aplicado para certificar se cada antecedente inserido no desdobramento causal da conduta, se ele será considerado, né, senhores, causa ou não do resultado ocorrido. Beleza? O Código Penal brasileiro adota a teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non, beleza? O Código adota, tá certo? Conforme pode-se constatar do artigo 13, caput. E o que diz esse artigo 13, caput, gente? Olha só. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Certo? Artigo 13, caput do Código Penal. Beleza? Continuando aqui, gente. Como pode-se ver, a lei considera causa todo o comportamento comissivo ou omissivo que contribui para o resultado, não tendo diferença entre causa, condição ou concausa. Certo? Ou seja, gente, não se analisa intensidades, tá? Não se analisa intensidades entre os antecedentes. Tudo será causa quando inserido na linha de desdobramento causal, beleza? Mas calma, gente, vamos clarear isso. Você deve estar pensando, meu Deus do céu, então tudo é causa? Como é que pode isso então? Calma, por quê? Porque é o seguinte, com fundamento na dogmática jurídico-penal, não se concebe, não se aceita. O quê? Que uma pessoa que tenha uma conduta sem qualquer intenção de cometer crime, ou mesmo que se conduziu de forma cautelosa, conforme, né, a visão aí, a ótica do homem médio, responda por crime. Por isso, senhores, o que acontece então? Ocorre a limitação dos antecedentes causais com fundamento no elemento subjetivo do tipo dolo ou culpa. Beleza? Então, limitou aquele infinito, foi limitado pelo elemento subjetivo, tá? Conforme a lei penal, porque ela dispõe o seguinte, o artigo 19 do Código Penal, e que tá? O que a doutrina chama de nexo normativo. Beleza? Portanto, gente, resumindo isso aqui, só será responsabilizado pela conduta criminosa quem, dentro do desdobramento causal, agir com dolo ou culpa. Fora disso, o fato será atípico para estes agentes, tá certo? Mesmo que eles estejam ali na linha, né? Lá atrás nos antecedentes, mas é atípico para eles, tá bom? É atípico essa conduta para eles, certo? Então, conseguiram compreender? O Código Penal, ele adota aquela teoria da equivalência dos antecedentes, beleza? Só que então, ele limita esses antecedentes para não tornar-se infinito, né? Porque os antecedentes, a teoria, ela só liga o que? Causa e efeito.
Então ele limita, o Código Penal limita ali então no nexo normativo, né, certo? No elemento subjetivo, tá? Então se o camarada ele está no desdobramento causal da conduta, vai ter que se analisar se ele agiu com dolo ou culpa. Não agindo com nenhum dos dois, não há que se falar em crime para ele. Tá certo, gente? Ó, mais informações com detalhamento dessa matéria, porque é uma matéria um tanto quanto complexa e difícil, tá, gente? Não é de uma hora para outra que as pessoas entendem tudo sobre a relação de causalidade. Aqui nós temos na nossa doutrina Direito Penal Parte Geral essa matéria completinha com vários exemplos, trazendo vários exemplos acerca dessa matéria. Vale a pena, tá, gente? Vale a pena obter, né, adquirir a nossa obra, porque ela está bem completinha e com vários exemplos aqui para clarear e trazer o máximo de entendimento para cada operador do direito, tá bom? Entrando em contato conosco, ó, Luciano Félix _jurista, tá? Para adquirir a nossa obra ou pela editora Lumen Juris, tá certo? Aguardo vocês, gente, no próximo vídeo. Valeu, até mais!